vocês, estamos de volta para mais uma aula. Vamos falar hoje de raiz quadrada, rapidinho, né? Para a gente entender isso aqui, o que é uma raiz quadrada. Bom, a raiz quadrada, pessoal, ela é uma operação que ela é o inverso do que a gente viu agora há pouco, que é a potência, né? E o que essa raiz quadrada é? Ela é representada por um símbolo, que é esse símbolo aqui, ó, que é o que nós chamamos de radicando, que é o símbolo da raiz, né? Esse número que fica aqui dentro é um radical, nós chamamos. E esse número que fica aqui para o lado de fora nós chamamos de índice. Bom, no caso da raiz quadrada, esse número vale 2. Por isso que ela é chamada de raiz quadrada, porque o índice vale 2. Professor, mas esse índice pode ser que número? Pode ser qualquer número, tá bom? Qualquer número que seja natural, tá? Bom, e o que a gente vai fazer então? A gente vai fazer o seguinte: definir o que é a operação de raiz quadrada. Quando você vê dentro desse negócio aqui um número, a pergunta que a gente faz é a seguinte: que número vezes ele mesmo dá isso aqui que está aqui dentro? Bom, e aí quando você tem isso na sua cabeça, fica muito mais simples. Quer ver? Olha só. Que número ele vezes ele mesmo dá 4? Esse número vai ser 2. Que número ele vezes ele mesmo dá 16? Esse número vai ser 4. Porque 4 vezes 4 é 16. Que número ele vezes ele mesmo dá 25? Vai ser o número 5. Porque 5 vezes 5 é 25. E aí a gente pode ter outras tantas situações. Por exemplo, raiz quadrada de 36. Que número ele vezes ele mesmo dá 36? O 6. Raiz quadrada de 100. Que número ele vezes ele mesmo dá 100? Seria o 10. Tudo bem? A gente está falando aqui de raízes que são exatas. Raízes quadradas exatas. Daqui a pouco a gente vai falar de raízes quadradas que não dão um número exato, tá bom? Mas a gente começa desse jeito, tá bom? Então, quando você vê uma raiz quadrada, é a pergunta que você faz: que número ele vezes ele mesmo dá o que está aqui dentro? Que número ele vezes ele mesmo dá 4? É o 2. Porque 2 vezes 2 é 4. Que número ele vezes ele mesmo dá 16? É o 4. Porque 4 vezes 4 é 16. Que número ele vezes ele mesmo dá 25? É o 5, porque 5 vezes 5 é 25. Que número ele vezes ele mesmo dá 36? É o 6, porque 6 vezes 6 é 36. E que número ele vezes ele mesmo dá 100? Vai ser o 10, tudo bem? Uma coisa importante: não vai ter raiz quadrada de número negativo. O que isso quer dizer? Nós queremos dizer que se você tiver lá raiz quadrada de menos 16, isso não existe. Por que não existe? Muito fácil. Porque mais 4 vezes mais 4 dá mais 16. E menos 4 vezes menos 4 também dá mais 16 pela regra do sinal. Por isso que não vai ter como a gente encontrar uma raiz quadrada de um número que é negativo. Bom, o que pode acontecer é que você pode ter uma raiz quadrada que seja negativa, não lá dentro sendo negativo. Por exemplo, menos raiz quadrada de 16. Isso pode acontecer. Por quê? Porque o sinal de menos está lá fora. E aí, como fica isso? A raiz quadrada de 16 é 4. No entanto, a gente precisa carregar esse sinal negativo e ele aparece lá do outro lado, sendo menos 4. Tá bom? Então, é isso que acontece. Eu posso ter lá menos a raiz quadrada de 25. Como vai ficar? A raiz quadrada de 25 é 5. No entanto, eu preciso carregar
esse sinal negativo lá e isso vai dar menos 5. Mas dentro do radical, como eu mostrei aqui para vocês, nesse caso aqui não pode, tá bom? Não existe uma raiz quadrada de número negativo, tá? Então, para resumir, para a gente finalizar a questão da raiz quadrada, o que a gente tem que saber? Qual é a pergunta que a gente tem que fazer? Quando eu tenho lá uma raiz quadrada de um número, certo? A pergunta é: qual número ele vezes ele vezes ele resulta em x, certo? Bom, se eu não tenho índice aqui, significa que vale 2. Então, a raiz quadrada, você pode ter aparecendo aqui o 2, como pode não ter o 2 aparecendo. Então, qual número ele vezes ele resulta em x? Se você tem isso aqui, qual número ele vezes ele resulta em 81? A resposta é 9. Tá certo? Bom, pessoal, isso é raiz quadrada. Daqui a pouco a gente vai fazer o quê? Vai falar das propriedades dos radicais, propriedades das raízes, e depois que a gente falar das propriedades das raízes, a gente vai falar sobre raízes com índice maior do que 2, né? A gente vai colocar aqui 3, 4, 5 e assim por diante. Beleza? Pessoal, por hoje a gente para por aqui. Isso foi o que eu queria falar para vocês sobre raiz quadrada. A gente volta a gente volta em outro vídeo falando sobre outras propriedades dos radicais. Beleza? Um abraço e tchau, tchau.